que o paranormal vê. Você tem que desenvolver modelos teóricos para explicar que tipo de radiação que é, que modelo. Como é que funciona isso? Como é que o espírito se desloca no espaço? Né? Então você desenvolve modelos para isso. Então a grande revolução do ser humano, e outra, a grande revolução vai ser quando nós tivermos uma noção muito mais profunda de quem são os seres extraterrestres. Claro, primeiro a gente tem que fazer não é? Você sabe que muita gente, quando eu dou palestra sobre ufologia, faz a seguinte pergunta para mim: mas Laércio, quem são os ETs? O que eles querem de nós? Então eu faço a seguinte pergunta: eu acho que você está fazendo a pergunta errada. Primeiro você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é você? E o que é que você está fazendo aqui? Você sabe disso? Se você não tem noção de quem você é, nem o que está fazendo aqui, como é que você quer saber quem é o ET e o que ele está fazendo aqui? Porque pode ter certeza de uma coisa: o ET conhece o teu espírito. Ele sabe da existência do espírito, ele sabe da existência da vida após a morte, e certamente são tecnologias tão avançadas que fazem isso que eu já estou falando para vocês, operem na dimensão que ele quiser. É um cara que conhece que a vida dele é eterna. E nós não. Então, baseado nestas ideias, eu quero tentar demonstrar para vocês, ou pelo menos lançar a teoria para a discussão, de que a visão da espiritualidade, a nova física que está buscando este elo de ligação entre ciência e espiritualidade, vai ser a grande revolução desse milênio. O novo milênio, o terceiro milênio, vai ser pautado pela descoberta do espírito. Porque é aquela velha história. Hoje, não sei se você sabe, mas a ciência é a grande inquisitora do século XX. Né? Na Idade Média, a inquisitora era a igreja. Então, só o que a igreja ditava era a verdade. Podia ser dito e assinado embaixo como uma verdade única. Hoje, é a ciência a grande inquisitora. Se a ciência não disser que é verdade, não funciona, ninguém acredita, a sociedade não leva a sério. Okay? Você pode ter o Chico Xavier falando, você pode ter os grandes médiuns brasileiros falando, não, eu falo que espíritos, fenômenos acontecem. Ninguém leva a sério, nenhum governo leva a sério. Mas você imagine quando a ciência provar, demonstrar a existência da vida após a morte. Que todas essas pessoas que morreram não estão mortas, estão vivas e podem ser contatadas e comunicadas. Você imagine a revolução na política, na filosofia da igreja, na filosofia social, porque você não vai poder mais roubar, você não vai poder mais ser corrupto, porque o outro lado está vendo, o outro lado está interagindo, toda a filosofia estrutural do planeta se altera. Mas se a ciência falar, vocês estão me entendendo? Eu sou espiritualista, eu sou um médium desde criança também, mas tenta convencer as pessoas, só falando, de que isso é uma realidade. Você não convence. Agora, pega um livro, formulação matemática, você vai ver como uma pessoa para te ouvir. Ela para discutir e fala: porra, você acha, você tem razão. Você tem uma ideia? Eu dei um curso recentemente em Campinas, de física quântica e espiritualidade, durante 3 meses. E um coronel do Exército de Campinas, professor de física, da Escola de Cadetes de Campinas, fez esse curso. Então o cara já vai com aquela postura, quero ver o que esse cara vai falar. Né? Geralmente o físico é assim, o físico é sempre chato, o físico é chato. O físico é aquele cara que se você errar uma vírgula, ele já está riscando seu exercício inteiro, não é verdade? Quer saber. Tudo errado. Né? Tudo errado. Quer saber? Você errou uma vírgula aqui, errou uma passagem aqui, matemática, pode esquecer que dançou. Né? Então física é chato. Então esse professor, assistindo meu curso, ele comprou meu livro, que na época foi o Física Quântica e Ufologia. Aí um dia ele chega para mim, leu e falou assim para mim: olha lá, Yassio, eu passei esse final de semana devorando seu livro. Ah, legal, né? E o que o senhor achou? Aí ele parou, coçou a cabeça e falou assim: olha, o duro é que tem lógica. O duro é que o que você fala, o que você coloca tem lógica. Eu não consigo contestar isso.
Então isso já mexeu com o cara, tá vendo? Então o cara já começa a ver por outros olhos. Aí quando esse cara for conversar com outras pessoas, ele já vai... Não, o cara escreveu umas coisas interessantes aqui para a gente derrubar aquelas ideias, não vai ser tão fácil. Entendeu? Porque eu não fiz nenhuma coisa que derrubasse a física que está aí. Não fiz nada disso. Muito pelo contrário, eu só peguei e ampliei. Sabe? Então, não é uma coisa que você vai fazer uma puta de uma revolução, derrubar Einstein, derrubar os físicos. Não, não é nada disso, é uma coisa muito mais simples. Eu pego um ponto, faço uma ampliação daquela teoria, e certamente para demonstrar outras dimensões do universo. Que existem outros planos e outras dimensões. E depois a gente desenvolve uma teoria paralela para explicar a consciência existindo nessas várias dimensões. Ou seja, demonstrar que a consciência independe da matéria. Ela independe desse corpo biológico para existir. Ok? Então essa é a discussão. Então como é que eu vou fazer isso? Levanta a mão, que quem é da área de exatas? Quantas pessoas da área de exatas? São poucas. O resto é tudo da área de humanas? Tá. Então vou tentar fazer um meio termo para agradar todo mundo. Sabe? Ok? Bom, primeira coisa que todo mundo se discute hoje em dia, hoje se fala muito em física quântica, tudo é quântico, né? Cura quântica, sexo quântico, tudo é quântico hoje em dia, né? Mas eu fico perguntando, será que esses esotéricos, essas pessoas que estão trabalhando com isso, sabem exatamente o que estão falando? Ou tem uma noção do que seja física quântica? Né? Isso é um ponto. Então vou tentar explicar primeiro o que vem a ser a física quântica. Isso é um ponto. Então vou tentar explicar primeiro o que vem a ser a física quântica. Né? Então vamos tentar entender isso. Bom, física quântica. A física quântica, nós temos duas físicas que se desenvolveram isoladamente, separadamente, ao longo do século XIX e século XX. No final do século XIX, começo do século XX. Uma física estudava o universo, o macrocosmos. Okay? Quem desenvolveu bastante essa física, a cosmologia, de uma forma geral, foi Einstein. As teorias de Einstein são as teorias evolucionárias do universo como um todo. Tá? E uma outra vertente da física foi estudar a estrutura da matéria. A estrutura mais íntima da matéria, ou seja, estudar o átomo, desvendar o que tem no átomo, o que é o átomo, o que ele é feito. Okay? Então essa física do microcosmos foi batizada de física quântica. Okay? A tentativa de compreender a estrutura íntima da matéria, como a matéria era feita, do que ela era feita. Okay? Bom, em primeiro lugar, por que a palavra quântica? O que significa a palavra quântica? Bom, muito bem. Um físico chamado Max Planck, no início do século XX, ele estava estudando uma coisa chamada espectro de emissão, né, de radiação de corpos aquecidos. Ou na física a gente fala o corpo negro. Né? Mas na verdade é o seguinte, se você pegar uma barra de ferro e esquentar no fogo, você vai percebendo que ela vai mudando de cor, a hora ela começa a ficar vermelha, então ela começa a irradiar. Se você perceber, você põe a mão perto da barra de ferro, ela não está quente, ela não emite calor, você não sente que está calor, vindo calor. E depois de um tempo começa a emitir luz também. Se você aquece mais, começa a ficar vermelha, depois muda para o azul e brilha, né, no escuro. Se você pegar essa barra de ferro, ela ilumina a noite, uma lâmpada. Então ela está emitindo radiação. Nessa época, a ideia de radiação eletromagnética já estava bem estruturada pelo Maxwell, né? O Maxwell já tinha desenvolvido a teoria sobre radiação eletromagnética, tal, no espaço, essa coisa toda. Sabia que a luz era uma radiação eletromagnética, tudo, né? Mas ninguém conhecia direito essa estrutura de como os corpos emitiam. Qual que é a origem dessa luz? Né? Porque a radiação eletromagnética tem uma fonte, de onde ela vem. Então, se vier do Sol,